Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a 9 meses do Natal. 25 de março é a data em que nós celebramos a anunciação do Senhor, isto é, o momento em que o Senhor entra na terra, o momento em que nosso Senhor entra no mundo, o momento em que nosso Senhor é fecundado no ventre da Virgem Maria. Então, se no Natal nós celebramos o nascimento do Senhor, no dia 25 de março nós celebramos a sua encarnação, porque de fato esta solenidade tem como, digamos, objeto esta realidade de fé, esta verdade de fé. Jesus Cristo que se encarna para nos salvar. Nós ouvimos aqui na segunda leitura de hoje: é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus Cristo que vem ofertar o seu corpo para a nossa salvação. Jesus Cristo que vem se ofertar como um sacrifício, como um holocausto. Para isso, para que Jesus Cristo pudesse nos amar até o sofrimento, para que Jesus Cristo se oferecesse como vítima, ele precisava ter um corpo, porque como um Deus simplesmente, ele não teria como experimentar o sofrimento. Então ele assume verdadeiramente a nossa humanidade, sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era. Sem deixar de ser verdadeiramente Deus, tornou-se verdadeiramente homem, para se ofertar como holocausto, como sacrifício para a nossa salvação. Então, meus santos, nós podemos dizer que, de alguma maneira, a nossa salvação começa a ser escrita de uma maneira bem próxima, imediata, a partir desta celebração, 9 meses antes do seu nascimento. Então é uma solenidade grandíssima, é um dia de grande alegria para a Virgem Maria, porque é o dia em que ela recebe no seu ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa divina do Filho de Deus. Mas é o dia também em que nós nos enchemos de alegria. Por quê? Porque a nossa salvação começa a ser escrita, digamos, no livro da história. É claro que já desde o início da criação, Deus pensava na nossa salvação. Deus nos criou para nos salvar. Mas com este evento, a salvação se torna próxima. Pois bem, então neste dia de grande alegria, em que nós voltamos os nossos olhos cheios de gratidão para nosso Senhor, em que nós voltamos os nossos olhos cheios de gratidão para Nossa Senhora, nós voltamos os nossos olhos cheios de gratidão porque o Senhor disse sim à vontade do Pai. Nós voltamos os nossos olhos cheios de gratidão para a Virgem Maria, porque ela disse sim à vontade de Deus. Eles foram dóceis à vontade de Deus. Se vocês olharem a segunda leitura, o Salmo, o Evangelho, a antífona de entrada, todos eles mostram essa realidade da docilidade à vontade de Deus. A antífona diz: ao entrar no mundo, Cristo disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. A antífona do Salmo da missa de hoje é: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aqui, essas antífonas estão mostrando os afetos de nosso Senhor, né? Vamos usar aqui o sentimento que nosso Senhor tinha no seu coração. Eu vim
para fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer com prazer a vontade do Pai. Na segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, diz explicitamente isso. Diz aqui, versículo 9: eu vim para fazer a tua vontade. Quando entrou no mundo, Cristo disse: eu vim para fazer a tua vontade. E no Evangelho, a Virgem Maria, que aceita a vontade de Deus para a sua vida. Pois bem, então nós vimos aqui o quanto a liturgia está marcada por essa realidade. Mas como é que nós podemos de verdade celebrar este mistério? Nós não celebramos esse mistério simplesmente dizendo: nossa, a Virgem Maria, ela foi dócil à vontade de Deus e disse sim. Nossa, Jesus Cristo, ele foi dócil à vontade de Deus, ele amou a vontade de Deus e disse sim. Quando entrou no mundo, Jesus Cristo disse: eu venho fazer a vontade do Pai. Pois bem, se nós então, meus santos, queremos de verdade celebrar esse mistério, se nós queremos de verdade fazer comunhão com nosso Senhor, nós precisamos pedir a Deus a graça de fazer a sua vontade. Meus irmãos, nunca será demais repetir que no nosso coração, marcado pelo pecado, sempre existe a tentação de querer ver na vontade de Deus um mal para nós, de querer ver na vontade de Deus uma ocasião de menos felicidade, de ver em Deus um estraga-prazeres. Isto é, se eu for obediente à vontade de Deus, eu não serei tão feliz quanto eu poderia ser. Isso é mentira. E nós precisamos repetir constantemente para nós, para que não apenas a nossa inteligência, iluminada pela fé, diga: eu creio nisso, que a vontade de Deus é sempre a melhor, mesmo quando me exige sacrifício. Eu creio nisso, mas não apenas para que a nossa inteligência iluminada pela fé diga: eu creio, mas para que os nossos afetos se convertam e nós amemos a vontade de Deus, e nós façamos amorosamente a vontade de Deus. Por quê? Porque nós podemos, infelizmente, fazer a vontade de Deus como um escravo, que por medo da chibata, por medo do chicote, por medo do inferno, faz a vontade de Deus. Mas Deus não quer isso, meus santos. Deus quer que nós digamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Então, celebrar a anunciação do Senhor, celebrar essa realidade, né? Este mistério que a partir de hoje Jesus Cristo começará a ser gerado no ventre da Virgem Maria, é pedir a Deus que nos conceda a graça de gerar o seu Filho nos nossos corações, na nossa alma, para que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração. Filipenses, capítulo 2, versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor, e aqui, meus santos, é uma realidade da graça, é uma realidade que se alcança de joelhos dobrados, é uma realidade que se consegue por meio da oração. Que Deus nos converta plenamente, que Deus mude a nossa mentalidade, que Deus mude o nosso coração, que nós vejamos com a nossa inteligência iluminada pela graça de Deus, que Deus é bom, que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é a melhor, e que nós, com a nossa vontade fortificada pela graça, queiramos a vontade de Deus, que nós amemos a vontade de Deus,
que nós desejemos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, da mesma maneira que a Virgem Maria disse: faça-se em mim aquilo que disseste, conforme disseste. Mas que não seja apenas uma realidade poética de que nós olhamos para Jesus, que faz a vontade de Deus, nós olhamos para a Virgem Maria, que faz a vontade de Deus, e dizemos: que bonitinho, que piedoso, mas que nós não peçamos, não supliquemos para que isso se realize em nós, sabendo que não é bolinho, que isso não é brincadeira, que isso de verdade vai exigir sacrifício e renúncia, sim, mas que isso vai resultar em grande alegria. Mas para isso, então, também na nossa oração, precisamos pedir a Deus fé. Meus irmãos, nós não cremos o suficiente que Deus nos ama. Porque se nós crêssemos que Deus nos ama, nós não teríamos medo de fazer a vontade dEle, porque se Ele me ama, a vontade dEle é sempre boa. Se Ele me ama, a vontade dEle Ele é Deus, então Ele sabe o que é o melhor, Ele sabe tudo. E se Ele, que é Deus, me ama e me pede algo, ora, é o melhor para mim. Porque é verdade, a sua mãe ama você, mas pode ser que ela não saiba o que é o melhor para você. Mas Deus, o seu pai, ama você, mas pode ser que ele não saiba, que ele peça algo inadequado. Mas Deus, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, Ele é a sabedoria. E se Ele me ama, o que Ele quer é o melhor para mim. Então nós precisamos crer no amor de Deus, de modo que nós com toda alegria digamos: faça-se. Senhor, eu quero o que Tu queres, eu quero como quiseres, e eu quero quando quiseres. Querer o que Deus quer, querer como Deus quer e querer quando Deus quiser. Seja feita a vossa vontade, Senhor, na minha vida, como ela é feita no céu. Esse mistério que nós estamos celebrando na vida da Virgem Maria, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também de alguma maneira precisa se realizar ao ouvir a palavra e ao receber Jesus Cristo no sacramento. Que nós não façamos como Acás, na primeira leitura de hoje. Diz aqui que o profeta Isaías foi enviado a Acás e diz, versículo 11, já começa assim: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Isto é, o contexto aqui é o seguinte: Judá, Acás é rei de Judá, e Judá estava sitiada por Damasco e Samaria, que iam invadir Judá e destruir tudo. E Damasco e Samaria eram muito mais fortes do que Judá. E o povo estava aterrorizado, e o rei estava aterrorizado, de modo que ele ia fazer aliança com outras nações, que iriam garantir segurança momentânea a Judá, mas iriam destruir a religiosidade, a fé pura de Judá. Por quê? Porque aquelas nações que iriam protegê-lo trariam também as suas religiões e os seus ídolos. Então Deus envia Isaías e diz: olha, não faça aliança com ninguém. E você quer um sinal? Peça, versículo 11, pede um sinal ao Senhor teu Deus, um sinal que venha da terra ou que venha do céu. Mas Acás não queria fazer a vontade de Deus. Então, o que foi que Acás respondeu? Não pedirei nenhum sinal. Parecia uma resposta piedosa, né? Quando na verdade era uma resposta sem fé.
ele nem queria a resposta de Deus, ele nem queria sinal de Deus, porque a vontade de Deus ele não ia fazer. Ele estava com medo. E Deus então diz: muito bem, mesmo assim eu vou dar um sinal. Você não quer? Mas a jovem é a esposa dele, que a tradução aqui põe a virgem. A virgem conceberá e dará à luz um filho. É a esposa dele, que dará à luz a Ezequias, continuando a dinastia davídica. Então ele não queria fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele interpretava como um sofrimento. Ele ia se dar mal se ele obedecesse a Deus. Meus santos, é exatamente isso que nós experimentamos quando a Deus desobedecemos. Isto é, enxergamos na vontade de Deus algo muito doloroso, algo muito exigente, algo que vai fazer com que eu me dê mal. Então eu fujo da vontade de Deus. Peçamos hoje, meus santos, mas com toda a humildade, peçamos a Nossa Senhora, ela que não teve medo de fazer a vontade de Deus. Peçamos a ela: minha mãe, expulsa do meu coração todo medo. Eu quero fazer a vontade do teu filho, eu quero amar a vontade do teu filho, eu quero ser obediente à vontade do teu filho. Você que está ouvindo essa palavra em casa, pois bem, se você puder, se ajoelhe depois, sente na sua cadeira, mas interiorize esta palavra e peça a nosso Senhor: meu Deus, me ajude, Senhor, porque o meu coração é fraco, o meu coração é descrente, a minha fé é pequena, Senhor. Me ajude, Senhor, que eu quero crer cada vez mais em Ti, para fazer cada vez mais a Tua vontade e dizer com cada vez mais verdade: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E você que está aqui e que vai comungar, que você então, ao receber Jesus, voltar depois para o seu banco, você vai fazer a sua ação de graças e pedir a nosso Senhor que Ele transforme o seu coração. Você diga: Jesus, o Senhor agora está aqui dentro de mim, dessa maneira especialíssima. Muda esse meu coração, coloca os sentimentos do teu coração no meu coração, porque agora eu tenho dois corações, o meu e o teu. Tira o meu, que fique apenas o teu. Mas que isso não seja uma poesia religiosa, mas que seja uma verdade. Eu preciso, Senhor, do teu coração, porque eu preciso amar com o teu coração, amar as pessoas com o teu coração, amar as coisas com o teu coração. Vou amá-las da maneira correta, ver as coisas, Senhor, a partir do teu coração. Concede-me, Senhor, esta sabedoria, porque eu sou pobre, porque eu sou fraco, eu sou fraca, mas tudo posso em Ti, Senhor. Nada é impossível a Ti. Então concede-me esta graça, para que, como um filho que se crê amado, eu diga de verdade: eu quero, Senhor, fazer com prazer a vossa vontade. Que Nossa Senhora, meus santos, neste dia de tão grande alegria, quando ela se vê gestante, quando ela se vê grávida, que ela interceda por nós, para que a alegria da obediência, que foi tão abundante no seu coração, e seja também abundantemente presente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Estamos aqui para convidar a cada um de vocês a visitar a nossa página no Facebook. Mais especificamente, a nossa lista de reprodução e a nossa seção série. Nestas áreas, vocês encontrarão uma série de cursos, palestras e pregações
que foram organizadas para facilitar a sua busca e permitir que vocês possam assistir todos os nossos conteúdos gratuitos no melhor momento para você, sua família e amigos. Desejamos a todos uma excelente meditação e estudo sobre os nossos conteúdos, pois sabemos que ninguém ama o que não conhece. E pedimos a Deus que conduza cada um de vocês através dessa oportunidade que os ajudará a se aproximar dele, a viver sob a sua amizade e sob a sua proteção.